Nancy DeMoss Wogemuth diz que se olharmos apenas para o que está ao nosso redor, teremos motivos de sobra para ficarmos ansiosas. É por isso que precisamos erguer os olhos e prestar atenção no que Deus está dizendo, no que Ele está fazendo, e enxergar tudo por meio da lente, do filtro deste livro, e do caráter, dos caminhos, do plano e da glória de Deus. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta, na voz de Renata Santos. Você já passou por isso? Imagina que você está procurando alguma coisa e, sei lá, as suas chaves, a sua bolsa ou qualquer outra coisa e de repente algo te distrai. E você fica tão distraída que nem percebe que o que você está procurando está bem na sua frente. Às vezes, nós também ficamos tão distraídas que não percebemos o que Deus está fazendo. Ansiamos por confirmação de que Ele está agindo. Nancy vai te mostrar hoje onde podemos encontrar essa confirmação. Nancy estava falando para um grupo de amigas e parceiras ministeriais do Revive Our Hearts no último semestre do ano passado. Ela queria que elas estivessem atentas ao que Deus está fazendo ao redor do mundo. Vamos ouvir. Quero te convidar a abrir sua Bíblia ou o aplicativo da Bíblia no seu celular em Ezequiel capítulo 47. O comentarista bíblico Matthew Henry, eu costumo chamar ele de meu amigo, ele disse que essa última parte do livro de Ezequiel pode ser a mais difícil de entender em toda a Bíblia. Você pode estar se perguntando por que estamos indo para lá nesta manhã. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento e olhos para enxergar o que Deus quer nos mostrar aqui. Ezequiel 47 é uma passagem do Antigo Testamento que, creio eu, descreve o que Deus está fazendo no nosso mundo e nos nossos dias. É algo impressionante. É uma obra poderosa aos olhos daqueles que têm olhos para ver o que Ele está fazendo. Agora, Ezequiel, como você deve se lembrar, era um sacerdote. Junto com milhares de outros israelitas, ele tinha sido levado de Israel para a Babilônia e já estava exilado lá por mais de 25 anos. A Babilônia havia se tornado o novo lar dos israelitas. Ao longo do livro de Ezequiel, aquele sacerdote recebeu várias visões de Deus. Muitas com mensagens de juízo, outras com mensagens de esperança. E você vai ver esses dois fios, juízo e salvação, perpassando toda a trama das Escrituras. As minhas Bíblias estão cheias dessas marcações de juízo e salvação, onde Deus julga, Ele também traz salvação. E onde há salvação, também há juízo, para quem rejeita o dom da salvação. Então vemos esses dois temas andando lado a lado ao longo do livro. Se você não estiver familiarizada com Ezequiel, os últimos capítulos do livro, os capítulos 40 a 47, podem parecer um pouco estranhos. Mas o profeta é levado em visões para Jerusalém. Ele havia deixado Jerusalém fazia 25 anos, mas agora, nessas visões, ele é transportado de volta para lá, onde o amado templo havia sido destruído. Ele recebe um guia turístico celestial, provavelmente um anjo, talvez o próprio Cristo. E esse guia mostra a ele um templo restaurado no futuro. Houve juízo, agora há esperança. Haverá misericórdia e salvação. Nessas visões, ele vê o templo restaurado. Quando chegamos ao capítulo 47, o final dessa visita, Ezequiel tem uma visão de água fluindo do templo. Começa, como vamos ler daqui a pouco, com apenas um fio de água, quase imperceptível, mas que aos poucos se transforma em um grande rio. Antes de lermos o texto, quero destacar que essa não é a única vez que a Bíblia menciona um rio. Esse é um tema que permeia todas as Escrituras. A Bíblia começa com um rio
Lembra de Gênesis 2 que diz: "E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços." Dá para elaborar uma mensagem inteira só sobre esse versículo tão precioso e bonito de Gênesis 2. Veja, a Bíblia começa com um rio, mas ela também termina com um rio. Apocalipse 22, a última página da Bíblia, diz assim: "Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos." Quero que você se lembre disso quando lermos Ezequiel 47 daqui a pouquinho. Nessa passagem, o profeta tem uma visão de um grande rio que produz vida, frutos, cura e bênçãos. O rio de Deus. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que o rio descrito aqui em Ezequiel 47 seja uma visão totalmente literal, descrevendo mudanças físicas e geográficas que vão acontecer quando Cristo voltar para reinar na terra. Já outros acreditam que essa visão é totalmente simbólica, representando realidades espirituais. Eu não estou aqui para competir com nenhum desses estudiosos, mas eu penso que provavelmente seja as duas coisas. Porque quando a maldição do pecado for removida com a volta de Cristo, esta terra será restaurada e se tornará próspera. Teremos novos céus e nova terra. Isso é o que sabemos, e é o que me faz pensar que seja literal e simbólico. A água, nas Escrituras, é muitas vezes associada ao derramamento do Espírito Santo. Lembra de Pentecostes? O Espírito de Deus foi derramado sobre a igreja, e a partir dali, o rio do Evangelho começou a se espalhar pelo mundo. E esse rio continua fluindo cada vez mais profundamente, à medida que o Espírito se move nos corações, nas casas, nas reuniões de Zoom e nas igrejas ao redor do mundo, trazendo bênçãos, frutos e crescimento que brotam da mensagem do Evangelho. Senhor, ao abrirmos esta passagem, eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração e nos dê a visão que vem da Tua Palavra, aquilo que o Senhor deseja que vejamos hoje. Que possamos enxergar com olhos de admiração renovada para a glória do nosso grande Deus e para a alegria e esperança do seu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Eu vou ler agora e vamos caminhar juntas pelos primeiros versículos dessa passagem. Eu vou ler 2 ou 3 versículos por vez. Vamos absorver, meditar e perceber o que Deus está nos dizendo aqui. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. Algumas observações importantes sobre o início dessa visão. Primeiro, qual foi a origem desse fio de água da visão de Ezequiel? Foi o templo. Essa é a palavra-chave. Começou perto do altar. Para nós, como cristãs do Novo Testamento, o templo representa a presença, a glória de Deus. É a nossa conexão com Deus, o nosso relacionamento com Ele. E o altar, é claro, representa a obra sacrificial de Cristo na cruz.
A presença de Deus e a morte expiatória e substitutiva de Cristo, esse é sempre o ponto de partida para a ação do Espírito Santo, tanto em nossos corações quanto no mundo ao nosso redor. Depois vemos que, no início, essa água era apenas um fiozinho, mas não ficou assim. Veja o versículo 3. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Começamos então com apenas um fiozinho de água, depois ela chega aos tornozelos, depois aos joelhos, depois à cintura, e no versículo 5 diz: mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. O que começou como um fio de água saindo do templo, ali perto do altar, foi ficando cada vez mais caudaloso, até se tornar um rio tão profundo e largo que não dava mais para atravessar a pé. Alguém comentou outro dia, quando estávamos falando dessa passagem, que já tinha visitado a nascente do rio Mississippi. Eu nunca estive lá, nem sei se já vi o rio Mississippi. Provavelmente sim. Talvez eu nem soubesse que estava olhando para ele. Eu não sou muito boa em geografia. Mas esse rio começa em Minnesota e vai até o Golfo do México. Tem cerca de 3.700 quilômetros. Em New Orleans, ele pode chegar a cerca de 30 metros de profundidade, mas na nascente que sai do lago Itasca, no norte de Minnesota, é bem raso, bate só nos joelhos. Você olha e pensa, isso aí não é um rio poderoso nem aqui nem na China. Mas aquele fio de água, aquela nascente rasa, vai crescendo até se transformar no poderoso rio Mississippi. Tudo isso nos dá uma imagem. O que começa pequeno pode crescer e se tornar um rio profundo. No versículo 6, o guia celestial fala para Ezequiel: então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Ezequiel, você viu isso? Está prestando atenção? Essa, eu acredito, é uma daquelas perguntas-chave quando lemos as Escrituras e meditamos nas coisas de Deus. Você está olhando? Você ouviu o que Deus está dizendo? Você viu o que Deus está fazendo? Está observando? Estamos percebendo o que Deus está fazendo hoje neste mundo, no nosso mundo, na nossa vida, no nosso lar? São lugares que parecem tão pequenos, tão simples, tão carentes, tão humildes. Mas você viu? Está olhando? Está atenta para poder perceber o que Deus está fazendo? Se tudo o que fazemos é assistir às notícias, nunca seremos encorajadas, nunca seremos um povo esperançoso, não vamos ter alegria, vamos viver ansiosas como o resto do mundo. E há muitos motivos para ficarmos ansiosas se só olharmos para o que está acontecendo ao nosso redor. É por isso que precisamos erguer os olhos e prestar atenção no que Deus está dizendo, no que Ele está falando, e enxergar tudo por meio da lente, do filtro deste livro, e do caráter, dos caminhos, do plano e da glória de Deus. Então ele pergunta: você viu isso? O que Deus está fazendo hoje? Quando eu leio essa passagem, eu penso numa série de acontecimentos que temos testemunhado ao longo dos anos no ministério Revive Our Hearts. Em maio de 2023,
8.000 mulheres se reuniram em Guadalajara, no México, para a conferência Mulher Verdadeira 23. Elas representavam 35 países diferentes, a maioria da América Latina, países da América do Sul, da América Central, o México, é claro, mas também havia mulheres da Europa e de outras partes do mundo. Outras milhares acompanharam pela transmissão ao vivo. Foi incrível. Eu estava lá, algumas de vocês estavam lá. Dava para sentir que aquilo ali era um rio. O que Deus está fazendo é maravilhoso. Ele está fazendo uma obra grandiosa na vida de mulheres de língua espanhola em todo o mundo. E nós nos sentimos abençoadas por poder ver, observar e testemunhar o que Deus está fazendo. Há pouco tempo tive uma conversa com o líder de um ministério consideravelmente maior que o nosso. Ele me contou sobre o impacto e a influência abrangente do Aviva Nuestros Corazones por toda a América Latina, inclusive impacto em outros ministérios. Ele falou sobre como o que está sendo feito ali influenciou diretamente o trabalho do ministério que ele lidera na América Latina. Mas é isso que eu quero que vocês percebam. O que vemos hoje na América Latina, com os ministérios, as mulheres, esse rio fluindo por meio do Aviva Nuestros Corazones, esse rio não começou assim. Ele começou como um fiozinho de água no coração de algumas poucas mulheres na República Dominicana. Algumas dessas mulheres estão aqui com a gente hoje. Essas mulheres, por uma série de circunstâncias providenciais, entraram na presença de Deus no templo. Elas experimentaram o poder vivificador do Espírito de Deus, da cruz, da obra salvadora e da graça em suas vidas. E disseram: sim, Senhor, à medida que Deus falava com elas pela sua palavra. As vidas delas começaram a alcançar outras vidas. Os seus maridos, os filhos, os familiares, os membros da igreja. E a obra começou a se espalhar. Outras mulheres também disseram: sim, Senhor, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo pelo seu Espírito, por meio da sua palavra, nos corações das mulheres. E com o tempo, as águas, que começaram como um fio, foram ficando mais profundas. Subiram até os tornozelos, depois até os joelhos, depois até a cintura. O coração dessas mulheres dominicanas foi tomado por uma visão do que Deus poderia querer fazer. Em 2008, mais de 100 mulheres da República Dominicana vieram para o primeiro congresso True Woman em Schaumburg, Illinois. O True Woman 2008. A gente não sabia o que tinha nos atingido. Tínhamos 6.300 mulheres naquele lugar. Mas era fácil saber quem eram as dominicanas, porque elas transbordavam vida. Havia um rio do Espírito de vida fluindo por meio delas. Nós conseguíamos ver o que Deus estava fazendo na vida delas. Foi ali que os seus corações foram ainda mais impactados com uma visão renovada. Ver mulheres de fala espanhola de todo o mundo florescendo como mulheres de Deus. Elas disseram: não podemos guardar isso só para nós. Essa bênção não é só para nós. Então voltaram para a República Dominicana, oraram por muito tempo, buscaram ao Senhor e começaram a pedir que Ele enviasse um avivamento para as mulheres da América Latina. E eu estou pulando vários detalhes, mas eu quero que você veja como o rio foi crescendo.
Em 2012, nos reunimos com algumas líderes dominicanas na nossa base em Michigan para lançar o ministério Aviva Nuestros Corazones. Oramos juntas, conversamos sobre o que isso significava. Ainda era algo bem pequeno. Nos reunimos ao redor de uma fonte. Ao redor dessa fonte havia versículos que falam da terra se enchendo do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Oramos, adoramos e suplicamos ao Senhor, por favor, envie as águas do teu Espírito para lavar, inundar e fluir do coração dessas tuas servas, pedindo que o rio do Espírito fosse derramado por toda a América Latina. Ainda não havia muito que pudesse ser visto ou mensurado, nem mesmo transmitíamos os programas, não tínhamos recursos em espanhol, mas tínhamos corações alcançados, cheios do Espírito de Deus e uma fé poderosa. No ano seguinte, aquela equipe começou a transmitir em espanhol o podcast diário Aviva Nuestros Corazones. Laura Gonzalez e Patrícia Saladin são duas mulheres que têm uma história preciosa de como Deus uniu as suas vidas. É pura graça. Elas foram amigas de infância. Deus salvou as duas e fez os caminhos delas se cruzarem de novo. Hoje, são casadas com pastores e, junto com muitas outras mulheres que discipularam e incentivaram, elas têm confiado em Deus, orado, crido e servido de formas extraordinárias para liderar e dar voz a essa mensagem. O podcast começou a ser transmitido diariamente em 2013 e a água continuou a subir. Acho que no início elas pensavam que o impacto seria principalmente na República Dominicana. Mas o rio não tinha limites, ele não pôde ser contido. A água continuou a subir e hoje flui por toda a América Latina como um rio cada vez mais profundo, belo, precioso e poderoso, tão profundo que não se pode mais atravessar andando. Isso nos mantém, como sempre, diante do Senhor. Estamos observando, estamos olhando. Senhor, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor quer agora? O que o Senhor está dizendo? E como queres que isso seja administrado e cultivado? Vários anos atrás, a água começou a brotar no coração de uma missionária chamada Cindy Rest, que morava em São Paulo, no Brasil. Ela já ouvia o Revive Our Hearts em inglês há anos. O Espírito Santo colocou em seu coração o desejo de levar essa mensagem às mulheres do Brasil. Por volta de 2019, ela começou a orar e a compartilhar as mensagens com outras pessoas, antes mesmo desse rio chegar aos tornozelos, quando ainda era só um fiozinho de água. Cindy faleceu após uma batalha de 4 anos contra um tumor no cérebro. Humanamente falando, parecia que tudo ia parar por aí. Era ela quem havia, mudando a metáfora, carregado a tocha e se esforçado para levar essa mensagem aos corações das mulheres brasileiras. Mas o rio que começou no coração dela continuou a fluir por meio da vida de um punhado de mulheres brasileiras que Cindy discipulou e com quem compartilhou essa visão. Elas disseram: precisamos continuar, precisamos levar essa mensagem adiante. Antes, olhavam para Cindy. Agora, estavam olhando para o alto e dizendo: Senhor, estamos disponíveis. Usa-nos. Faz o que quiseres. E essa mensagem tem se espalhado. Uma dessas mulheres é a Denise Deal. Onde você está? Ali atrás. Ela está com a gente hoje e ela faz parte da equipe de liderança do Ministério Brasileiro, o Aviva Nossos Corações.
Somos tão gratas a Deus. Eu estive com elas. Elas desejavam ver o Brasil, com suas centenas de milhões de pessoas, ser alcançado com essa mensagem. E esse rio está começando a ficar mais profundo. Hoje, elas estão transmitindo o programa diário de meia hora todos os dias em português. E o rio continua crescendo. Oramos para que um dia esse rio se torne profundo e poderoso num país tão carente da mensagem do Evangelho. Estamos vendo um movimento semelhante em outras partes do mundo. Muitos países da Europa, África do Sul, Vietnã, Camboja, Ucrânia, Rússia e tantos outros. Estamos esperando no Senhor para que Ele faça brotar afluentes desse rio, essas partes que juntas formarão um grande e profundo rio da obra de Deus fluindo por toda a terra, em todos os cantos do mundo. Quando você aprende a enxergar, não consegue mais ignorar o que Deus está fazendo. Nancy DeMoss Wogemuth tem compartilhado sobre como temos visto esse rio se tornar mais largo e profundo por meio do Ministério Revive Our Hearts. Essa é a primeira parte de uma mensagem que ela compartilhou com um grupo de parceiras ministeriais no segundo semestre do ano passado. Alguém que entende um pouco mais sobre rios é Martin Jones. Martin é o querido diretor executivo do Ministério Revive Our Hearts. A minha esposa, Ellen, e eu amamos passar tempo na natureza. É um dos nossos lugares favoritos. Tomar um café pela manhã na varanda ou fazer uma trilha nas montanhas é ainda melhor. A beleza da criação de Deus é algo que nos encanta. Em muitas das nossas trilhas vimos rios, muitos deles. Às vezes, um riacho tão pequeno que dá até para pular com um passo. Outras vezes, rios tão grandes e poderosos que nada consegue detê-los. Martin estava presente quando Nancy compartilhou a visão de Ezequiel sobre o rio do Espírito de Deus, fluindo do tempo para o deserto e trazendo cura e vigor por onde passava. À medida que o Espírito de Deus vem até nós, experimentamos uma frutificação abundante que vem da água viva que só Ele pode oferecer. E quanto à vida deste ministério? Por causa da sua parceria, a palavra e a obra de Deus, por meio do Revive Our Hearts, estão impactando vidas, talvez começando como um fiozinho de água, mas fluindo por todo o mundo, avançando e dando vida por onde passa. É a obra do Espírito Santo. Se você já contribuiu ou contribui para apoiar o Aviva Nossos Corações, o Ministério em Língua Portuguesa do Revive Our Hearts, saiba que você faz parte dessa missão de levar o rio do Espírito até os corações. Recentemente, recebemos o testemunho de uma ouvinte chamada Melly. Ouça como o rio de Deus tem fluído na vida dela. Sou grata a Deus pelo Aviva Nossos Corações. Desde o primeiro estudo, tenho sido confrontada, edificada, fortalecida, avivada e encorajada a seguir com confiança e fé nos caminhos do Senhor. Nem posso descrever tamanha bênção que tem sido para minha vida, os devocionais e os desafios. Hoje colho frutos de obediência aos ensinos bíblicos. E assim como vocês têm sido bênção para mim, compartilho com irmãs e amigas pelo mundo afora. Muito obrigada, irmãos, pela obediência ao Senhor e a perseverança de não falhar com os estudos. Louvado seja Deus por suas vidas. Que o nosso maravilhoso Deus os use sempre como um vaso em suas mãos. Lhes abençoe e supra cada uma de suas necessidades. Muito obrigada de coração. Que lindo, não é? Obrigada, querida. E obrigada a você que já contribuiu com o Aviva Nossos Corações. Você está ajudando a Água Viva a alcançar a Melly e muitas outras mulheres como ela. Martin Jones, diretor executivo do Revive Our Hearts, tem novidades animadoras para compartilhar sobre como um dos braços do Rio de Deus tem ficado mais profundo e poderoso. Sentimos que Deus está nos guiando a dar passos ainda maiores de fé. Não estamos parados, estamos avançando.
buscando novas oportunidades. Por isso, estamos embarcando em uma iniciativa de 6 anos chamada As Maravilhas da Palavra. Esses esforços estão nos levando além de tudo o que já fizemos, tornando possível impactar a nossa geração e as próximas, em todo o mundo. De agora até o ano de 2030, estaremos empenhados na missão de te encorajar a se apaixonar pela Palavra de Deus, a se maravilhar com ela e a experimentar a liberdade, plenitude e a abundância em Cristo. Esse ano tivemos a conferência True Woman 2025, na qual mulheres de todo o mundo puderam se reunir para exaltar e desfrutar da preciosa, poderosa, vivificante e transformadora Palavra de Deus. Em 2027, se o Senhor permitir, vamos proporcionar às nossas ouvintes o privilégio de estudar a Bíblia de capa a capa com a Nancy, numa série que vai durar o ano todo, chamada As Maravilhas da Palavra. Esteja atenta, porque esperamos no Senhor para fazer grandes coisas nas nossas vidas durante esse tempo. Sem dúvida, é algo que Deus está fazendo, não é algo que planejamos numa reunião estratégica. Mulheres do mundo todo têm levantado as suas mãos, vindo até nós, pedindo para traduzir os materiais do Revival Hearts para os seus idiomas. Jamais poderíamos imaginar como o Deus do Universo usaria esse ministério. É um rio, o poder do Espírito de Deus trazendo a vida a tudo o que Ele toca. Obrigado por estar conosco, em oração e nos apoiando financeiramente também. E que o Espírito Santo seja uma fonte inesgotável de água viva na sua própria vida. Amanhã, Nancy vai compartilhar mais reflexões sobre o rio de Ezequiel, capítulo 47. Esperamos que você separe um tempinho para nos acompanhar aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revival Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.